Não há consenso sobre o surgimento do violão de 7 cordas no Brasil. Fato é que ele já fez parte de sambas, choros, valsas, serestas. Hoje a gente conhece a versatilidade desse instrumento nas mãos de Márcio Luiz Sete Cordas. Ele que traz o seu show, arranjos e composições aqui no Vista Minas. Além de releituras, um pouco do seu trabalho autoral.
Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui nesse festival maravilhoso. Festival que juntou atrações, artistas, músicos, musicistas e artistas sanjoanenses. E aqui em São João del Rei é um celeiro, né, de arte boa, de gente boa. Então, esse concerto é um apanhado de 20 anos da minha história com o violão. E eu comecei aqui pedindo a bênção a Antônio Carlos Jobim, Antônio Carlos Brasileiro Jobim, na música que ele fez com o Vinícius Moraes, chamada Por Toda a Minha Vida. E essa segunda música que eu toquei aqui é uma música do Noel Rosa e Vadico, intitulada Conversa de Botequim. Agora eu vou atacar aqui de Sérgio Sampaio, que é uma grande influência minha também, e eu passei uma música dele para o violão, para um arranjo de 7 cordas, que tem uma pegada assim de um jazinho e tudo, e essa música se chama Em Nome de Deus.
Bom, então vou aproveitar o ensejo aqui do jazzinho e vou tocar um jazzinho da minha autoria, que eu intitulei de Quase Noite. Bom, essa foi a música Quase Noite, uma música da minha autoria, uma música que eu fiz em 2014, num fim de tarde sanjoanense aqui, esses fins de tarde maravilhosos que tem aqui em Minas Gerais, nesse interior de Minas, lindo. E em 2016 eu estava um pouco confuso assim na vida e sentindo até umas palpitações assim no coração. O que fez eu procurar um cardiologista. Eu falei, bom, eu vou procurar um cardiologista para ver o que está acontecendo com o meu coração, né? E aí o cardiologista me tranquilizou, falou, não, cara, você está um pouco nervoso, está um pouco estressado, vai para casa, toca violão, faz uma música e você vai estar tudo bem. Aí eu peguei e fiz uma música para o meu coração, e a música se chama Não Para Coração.
Então, essa foi da minha autoria, a música Não Para Coração. A gente teve a alegria, a satisfação de poder tocar essa música com o grupo de choro Chora Genésio, na nossa segunda turnê pela Europa. A gente tocou essa música no 12º festival, 14º Festival de Choro Internacional de Paris. Na ocasião, eu estava acompanhado dos chorões do Chora Genésio. E agora eu vou tocar mais uma música minha, uma música que eu fiz em homenagem ao 78º aniversário do meu mestre e amigo Ian Guest. E eu vou tocar essa música, essa homenagem ao Ian Guest. E as próximas 3 músicas, na sequência que eu vou tocar, são músicas do próprio Ian Guest, que eu arranjei para violão de 7 cordas. Inclusive, hoje eu pesquiso, né, a obra do Ian, fazendo transcrições de músicas do Ian para violão de 7 cordas aqui no mestrado da UFSJ, aqui em São João del Rei. Então, vou tocar agora aqui para vocês a Guestiana número 1, que é uma homenagem ao Ian Guest, uma música de minha autoria.
Bom, as próximas 3 músicas então, que eu vou tocar são músicas de autoria do Ian Guest. Eu quero começar aqui a primeira música. Primeira música aqui tocando o choro que o Ian intitulou de Choro da Gaivota. E ele faz uma brincadeira, né, referente à dança barroca, a gavota. E ele faz o choro da gaivota, uma sensibilidade incrível. Então, de Ian Guest para vocês, Choro da Gaivota. Beleza, essa foi Choro da Gaivota,
Ian Guest. A próxima que eu vou tocar também é do Ian. É uma música muito especial para mim, porque fala de um lugar onde eu nasci. Eu nasci na cidadezinha de Carmo de Minas, no alto da Serra da Mantiqueira. E é um prazer imenso poder tocar essa música, né, que tem essa atmosfera das montanhas mágicas de Minas. E o Ian Guest, como um bom húngaro mineiro, soube captar muito bem essa atmosfera mineira. Então, com vocês, Serra da Mantiqueira. Então, gente, essa foi Serra da Mantiqueira. Eu quero agradecer aqui ao Festival Vista Minas, agradecer em nome da Nina, da Mariana, são muitos nomes, gente, Babrisa, pessoal super simpático, pessoal super profissional, pessoal todo do som aqui, o Bruno do áudio, a galera toda aqui que tá aqui, gente. Eu não vou falar o nome de todo mundo, mas gratidão, muito obrigado. Eu acabei entrando no festival no finalzinho de tudo, e estou muito feliz e muito agradecido por essa oportunidade de mostrar esse concerto meu, arranjos e composições. Vou tocar aqui uma última do Ian Guest,
A música se chama Lago Puelo. Então, um grande homenageado desse repertório é Ian Guest, meu mestre e amigo. Me ensinou muito de música, ainda me ensina. Um grande amigo. Muito obrigado, Ian. Muito obrigado a todos que me ajudam, me ajudaram na minha caminhada desses 20 anos, a minha família, principalmente. Muito obrigado, gente. Eu vou encerrar aqui, então, com Lago Puelo.